Oi, gente, tudo bem com vocês, queridos? Eu espero que vocês estejam muito bem. Esse é o meu desejo de todo o meu coração. Bom, tô passando aqui então hoje para compartilhar com vocês o nosso devocional, esse momento tão precioso, né? Que a gente tem a oportunidade de fazer aqui juntinhas, né? Eu escrevi um texto do meu devocional e eu gostaria muito de compartilhar então com vocês. E eu espero que faça sentido, assim como fez para mim, que o Senhor fale ao seu coração, como falou ao meu coração, e é por isso que eu gosto de compartilhar. Porque se faz sentido para mim, se Deus fala ao meu coração, eu tenho certeza que Ele pode também falar ao seu coração, o coração de outras pessoas. Bom, eu dei o título para esse devocional que eu escrevi de Procure Querendo Achar. Então, enquanto a gente conversa, eu vou lendo aqui um pouquinho, para não me perder, é claro, e tudo começa dessa forma. Eu sempre falo para vocês que o Senhor fala comigo de formas tão simples, no meu dia a dia, né? Então, limpando a casa, fazendo comida, organizando alguma coisa. Ele sempre traz alguma coisa à minha memória, eu vou fazendo conexões e isso vai ficando e fazendo total sentido e assim gerando um aprendizado e mais uma caminhada aí com o Senhor. E eu fico muito feliz porque é dessa forma que Ele fala comigo, né? E para mim é muito especial. Bom, então vamos lá, procure querendo achar. Esse final de semana, então, eu e meu marido fizemos uma viagem para Serra da Canastra. Nós fomos conhecer o Parque Nacional da Serra da Canastra. Um lugar impressionante, de tão lindo, assim, para ficar contemplando as maravilhas do Senhor. Não tem lugar mais lindo, mais lindo. E é claro que a gente não ia conseguir conhecer, pelo menos essa parte, a parte alta do parque, né? Sem a ajuda de um guia. E nós então contratamos um guia muito especial também que o Senhor preparou para nos acompanhar nesse período todo, que nós passamos das 8 às 5 da tarde com ele, ouvindo as histórias, aprendendo, e foi tudo tão maravilhoso. E fazendo as conexões que sempre acontece comigo, né? Bom, logo que a gente entrou no carro, ele disse assim que ele tinha uma recomendação para nós, né? Já que nós íamos fazer esse passeio, era bom que a gente estivesse sempre com os nossos olhos muito atentos, que a gente não se dispersasse, que a gente olhasse para todos os lugares, admirando a paisagem, mas buscando também, porque em alguns momentos, em alguns lugares, nós poderíamos encontrar alguns animais. Por exemplo, o veado campeiro, tamanduá, lobo-guará, lagartos e várias espécies então de aves, né? E não eram só os animais, havia também muitas flores, plantas, árvores diferentes, não, paisagens, uma riqueza de detalhes que poderia facilmente passar assim despercebido se a gente não tivesse um olhar mais nutrido, mais atento, né, a esse local. Bom, a partir daquele momento, então, claro que o nosso olhar mudou. Nós começamos a observar cada trecho do caminho com muito mais atenção. Olhávamos para a mata, para os campos, para os lugares onde os animais poderiam estar escondidos. E assim foi durante toda a viagem. A gente entendeu, então, que não bastava olhar, era preciso querer enxergar além do que os nossos olhos veem. Olha isso, né? Eu sempre falo essa frase e acabou fazendo também, vindo nesse momento, né? Então a gente precisava querer enxergar e foi justamente aí que Deus então falou comigo, logo no nosso início desse passeio, né? Enquanto procurava pelos animais, eu me lembrei de duas frases que eu vi há alguns anos de um amigo meu, professor André, que nós trabalhávamos juntos numa escola e nós tínhamos duas salas de aula, mas a gente gostava de trabalhar de forma coletiva. Então, os meus alunos eram alunos dele, tudo misturado, era tudo uma delícia, né? E então, eles, quando acontecia alguma coisa, tanto eles procuravam a mim, quanto procuravam a ele também. E aí, geralmente, quando uma criança perdia algum brinquedo, perdia alguma coisa, elas vinham até ele ou até mim e dizia assim, por exemplo, professor, eu perdi meu carrinho. Você pode me ajudar a encontrar? E o André sempre respondia da seguinte forma: procure querendo achar. É claro que ele ajudava, né? E eu também sempre estava ali para ajudar as crianças. Mas olha só, né?
Havia algo muito profundo naquela frase. Procure de verdade, procure com intenção, procure com o desejo de encontrar. Não é só passar o olho, é procure de verdade. Na época, então, talvez eu não tivesse percebido a profundidade dessas palavras, mas ali naquele dia, naquele final de semana, na Serra da Canastra, elas fizeram total sentido para mim. Palavras preciosas, porque eu comecei a pensar em como muitas vezes buscamos a Deus. Foi aí que o Senhor trouxe à minha memória algumas coisas e eu comecei a fazer as conexões e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, algumas vezes nós dizemos assim: eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não sei o que está acontecendo, não consigo ouvir a voz do Senhor, parece que Ele está tão distante de mim. Mas aí vem a pergunta: será que estamos realmente buscando ao Senhor? E olha só, a Bíblia nos dá uma promessa maravilhosa que está escrita lá em Jeremias 29, 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Perceba só que Deus não diz apenas, vocês me buscarão. Ele diz, quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez esse seja o ponto que precisamos rever. Às vezes, isso já aconteceu comigo. Transformamos a nossa vida com Deus em uma espécie de performance. Pensamos que precisamos fazer uma oração muito longa. A gente ouve, a gente vê uma irmã com aquelas palavras tão maravilhosas, com uma oração que demora 5, 10 minutos. E a gente fala, ai meu Deus, mas será que o Senhor vai aceitar a minha oração, né? É aquelas palavras tão bonitas. Ou às vezes a gente está louvando ao Senhor, a gente não consegue cantar direito, a gente vê uma pessoa cantando perfeitamente, a gente fala, ai meu Deus, será que é só desse jeito, né? Ou então a gente acha que muitas vezes fazer um devocional de 1 hora ou ler muitos capítulos da Bíblia, isso sim é buscar ao Senhor. Isso sim é estar próximo do Senhor. Tudo isso que eu falei, nada disso está errado, nem é uma crítica, né? Mas é uma forma errada de entender as coisas, né? Mas olha, eu queria dizer que eu entendi, eu espero que vocês entendam também, que performance não é intimidade com Deus. Uma oração longa não significa necessariamente um coração mais próximo de Deus. Palavras bonitas não significam necessariamente profundidade espiritual. Às vezes, tudo que eu tenho, e você também, é 1 minuto. 1 minuto no meio do seu dia corrido. 1 minuto em que conseguimos fechar os olhos e dizer, Senhor, eu estou aqui. Ou, Pai, tem misericórdia de mim. Ou simplesmente, Senhor, eu não consigo, Pai. Fica comigo. Me ajuda, Pai. Me ajuda a confiar. Me ajuda a acreditar. Me ajuda a perseverar, Senhor. E aquele minuto ali, verdadeiro, pode ser precioso. Porque olha só, gente, Deus não está procurando uma apresentação bonita. Ele está procurando um coração verdadeiro, um coração que se rende, um coração que confia, um coração que clama, um coração que mesmo sem saber o que dizer, se coloca diante do Pai e às vezes chora, só chora. Pensando tudo isso, naquele momento me veio a outra frase que o André sempre falava, que era, não é de querer, é de fazer. Mas o que isso significa, Lu? Na escola, muitas vezes, quando as crianças estavam brincando e chegava a hora de guardar os brinquedos, a gente chamava as crianças, né? E a gente dizia assim, vamos guardar tudo, criançada, tá na hora de guardar, né? E aí vinha sempre a resposta, mas eu não quero, eu quero brincar, eu não quero. E nós então falávamos para eles, não é de querer, é de fazer. Não tem que querer, tem que fazer. E talvez isso também tenha muito a nos ensinar sobre a caminhada com Deus, porque nem todos os dias teremos vontade de orar. Isso acontece comigo. Será que acontece com você? Nem todos os dias teremos vontade de ler a Bíblia. Tem dia que eu não leio a palavra do Senhor. Nem sempre estaremos emocionalmente dispostos. Haverá dias em que estaremos cansados, preocupados, desanimados, frustrados ou simplesmente distraídos demais. Mas relacionamento
não pode depender apenas da vontade, da nossa vontade. Há coisas que fazemos porque decidimos que são importantes. Você não precisa esperar sentir vontade para buscar a Deus. Comece, assim como você está, onde você estiver. Abra a Bíblia, se você puder. Ore, mesmo que seja um pouco, mesmo que sejam 5 minutos, mesmo que a oração seja apenas uma frase. Dê um passo, depois outro e outro. Deus não está esperando de nós uma grande performance espiritual. Ele nos chama para uma vida de constância, sinceridade e dependência. Então, olha só, talvez hoje você precise guardar 2 frases no seu coração. Procure querendo achar. E não é de querer, é de fazer. Busque ao Senhor de todo o seu coração, não para impressioná-lo, não para cumprir uma obrigação, não para provar que você é uma boa cristã, mas porque Ele é o seu Pai. E quando você o buscar com um coração sincero, descobrirá algo maravilhoso. Deus nunca esteve escondido, Ele sempre esteve perto. Sempre muito perto, sempre muito acessível. Talvez não seja Deus que esteja distante. Talvez precisemos apenas parar de olhar superficialmente e começar a buscá-lo de verdade, sem performance, sem máscaras, sem palavras ensaiadas, apenas nós e o nosso Pai. Um coração rendido, um coração quebrantado. Um coração que diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero te encontrar, ensina-me a te buscar, Senhor. E então, como Ele mesmo prometeu, ouviremos assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o meu desejo, que você busque ao Senhor de todo o seu coração, que você não desista, que você persevere, que você fique sempre ali, nem que seja um minutinho, não importa. Dê um passo de cada vez, mas dê esse passo todos os dias e o céu se abrirá para você, porque o Senhor está atento e o Senhor quer estar conosco em todos os momentos. Mas Ele não é um Senhor que invade a nossa vida. Por isso, procurá-lo, desejá-lo, precisa brotar aqui dentro do nosso coração essa vontade, esse desejo de estar com o Pai. Porque não tem lugar melhor do que estar no colo do nosso Pai. Esse é o meu desejo. Encontre ao Senhor enquanto nós podemos achar. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau.